Bem-vindos ao nosso podcast com mulheres inspiradoras de tecnologia. Bem-vindo a mais um episódio de Mulheres Inspiradoras de TI. E hoje o nosso tema é como a diversidade de gênero melhora a inovação em tecnologia. E para isso eu trouxe duas convidadas muito especiais, a Marcela e a Silvia. Elas vão se apresentar para vocês. Marcela? Meu nome é Marcela, né? Eu sou engenheira de controle e automação, formada pela PUC. Tenho mais de 25 anos, vamos dizer assim, de área de tecnologia. Já fui desenvolvedora, área de administrativo, compliance, estratégia. E desde 2015 eu enveredei pelo caminho, né, de estudar blockchain. E todas as, vamos dizer assim, as nuances relacionadas a essa tecnologia emergente, né? E com isso, em 2019, eu fundo, junto com meus sócios, a Multiledgers, que inicialmente era uma empresa para estruturação, fazendo a infraestrutura para projetos em blockchain, mas aí a gente pivotou e hoje a gente é uma empresa focada na geração de ativos digitais. Ok. Silvia? Bom, legal. Eu sou Silvia Meirelles, tô na Terra há muito tempo, eu costumo dizer, já estou por aqui, então eu tenho uma história muito longa, eu vou tentar resumir. Eu sou fundadora da Fábrica de Cursos e CEO, a empresa que está no mercado desde 98, é uma edtech global que oferece soluções de educação para o mercado corporativo. Tenho duas startups, a primeira, o Rapid Learn, a gente lançou tem mais ou menos 8 anos, a gente foi para o Vale junto com o pessoal da Startse, foi sensacional, e de lá acabou nascendo a spin-off Planeware, que é uma plataforma de criação de experiências imersivas, gamificadas, também com foco nesse setor. Espero poder, com a minha trajetória, inspirar outras meninas e mulheres para vir para esse mercado fascinante da tecnologia, que tem inovação o tempo inteiro. E também sou filha da PUC, muito legal, mas acabei me especializando em Harvard, em algum momento aí da minha trajetória, o que me trouxe uma experiência muito interessante. E como eu trabalho com educação, a educação acaba sendo um dos pilares aqui da minha vida. É isso, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso de ter duas mentes brilhantes aqui para debater esse tema com a gente. Então, eu vou já lançar aqui uma perguntinha para vocês, né? Como é que essa a inclusão de diferentes perspectivas, né, que o homem e a mulher trazem quando trabalham juntos, podem afetar a qualidade do desenvolvimento ou da engenharia de um produto? Como é que vocês veem isso, no mercado em que vocês atuam, dentro de cada expertise de vocês? Vai, Marcelo. Então, eu acho que assim, existe a questão relacionada, né, do olhar dentro da visão da tecnologia do homem e da mulher é um pouco diferenciada, tá? Principalmente quando a gente está falando de tecnologia emergente, e isso eu vejo nos grupos que estão relacionados à questão até mesmo do blockchain, de como a gente lida, né? Trazer, a mulher sempre acaba trazendo muito mais uma visão mais holística da tecnologia. Ela não foca simplesmente a tecnologia no uso da tecnologia pela tecnologia. Ela consegue inserir ali dentro daquela estrutura, né, de projeto ou de desenvolvimento relacionado a próprio fugiu agora. O desenvolvimento relacionado até à própria visão de produtos ou de startups e tudo mais, uma visão um pouco mais abrangente, né? E ela consegue ver, além da tecnologia, os impactos. Ela tem uma meticulosidade um pouco maior com algumas questões que estão relacionadas. A mulher, ela consegue ter vamos dizer assim, ela consegue jogar em vários momentos, né, não só para a parte de desenvolvimento,
que eu acho que isso também é uma questão a ser levada, principalmente quando a gente está falando de tecnologia emergente, né? Mas ela consegue trazer uma abrangência da visão social ali para dentro daquela estrutura que é necessária. Eu acho que além disso, achei interessante seu ponto, mas eu acho que, bom, quanto mais diverso o time, melhor vai ser o Sim. resultado, né? De qualquer coisa, de uma empresa, de um processo, de um projeto, de um produto. Mas eu vejo que a gente, como mulher, a gente é muito resiliente. Tá. E essa é uma característica que é muito importante no desenvolvimento de um projeto, porque projeto é complexo. Seja qual for o projeto, uma obra dentro de casa, o lançamento de um produto que você vai ter baseado em tecnologia. E a gente persiste, persiste. Então a gente vai até o final, a gente é detalhista. Então acho que mulheres têm características que complementam muito uma visão mais prática que o homem tem. Então acho que o melhor dos mundos é a gente ter a maior mistura possível. É claro que a gente está num momento que a gente precisa equilibrar. Porque a gente tem times essencialmente masculinos, principalmente tecnologia, no mercado de trabalho de uma forma geral. Mas, assim, eu como mulher participo de muitos eventos, sou convidada, é muito comum eu ser a única mulher do palco. E eu olho para o público e o número de mulheres é menor do que de homens também. Então, acho que enquanto a gente não chegar nesse equilíbrio, a gente tem que priorizar a mulherada, tem que dar a mão e tem que puxar mesmo para dentro. E eu tento fazer isso sempre. Mas eu concordo com você de que a mulher tem uma visão de mundo diferente, o que facilita alguns processos e alguns bons resultados de determinados produtos e projetos, né? Engraçado que você falou isso na questão de participar de eventos, né? Eu também participo de muitos eventos aqui no Brasil, mas lá fora, quando eu fui para eventos fora do Brasil, principalmente Europa, essa questão de colocar a mulher não só no papel de mediadora, mas no papel de executora e de falante ali, como caso de uso e tudo mais, ela é muito mais aplicada do que aqui no Brasil. Porque eu já participei, às vezes, de alguns palcos que eram de blockchain e tal, mas eu era só mediadora. Principalmente nas novas Isso. tecnologias. Aí a gente vê muito essa coisa da inovação, está muito mais atrelada, a inovação de tecnologia está muito mais atrelada a homens, né? É mais propícia, porque, sei lá, eu não sei nem explicar o motivo. Mas eu concordo com você. A gente participa de muitos eventos internacionais, muitos nos Estados Unidos e muitos na Europa, essencialmente, e lá o equilíbrio é melhor. Mas ainda você vê desigualdade, até porque você tem ali um mundo árabe, digamos assim, onde a gente tem ali ainda mulheres num papel muito distante do mercado de trabalho, né? Sim. Não são em todos os países, mas você acaba vendo isso. Então, quando você vai para a Europa, que você acaba vendo esse mundo misturado, muito mais diverso, né, de culturas, você, claro, tem os alemães que são, você quase não vê diferença, e você tem outros países onde você tem uma diferença ainda pior do que a nossa, né? Assim, é mais agudo do que aqui. Mas eu concordo, né? São mundos diferentes, né? Mas a gente tem muito ainda para correr atrás, né? Com Eu digo, certeza. muito feijão e arroz para comer por aí. Uhum. Na realidade, a gente tem muitas mulheres que fizeram grandes avanços tecnológicos, se a gente olhar para o passado, né? A própria história assim, se a gente o que é conhecido, por exemplo, no filme do Apollo 13, né, o cálculo que foi feito com as mulheres para poder retornar os astronautas para a Terra. E tem outros casos que a gente pode passar aqui o dia lembrando, mas eu queria assim pegar na experiência de vocês, assim, alguma situação que vocês já tenham vivenciado ou presenciado ou saibam de algum viés que foi evitado ou uma funcionalidade que foi melhorada graças a uma mulher. Ai, agora sim. No dia a dia de vocês, assim. Eu não tenho exatamente uma experiência nesse sentido. Acho que dentro de tantos contextos, né? A gente sempre tem, como eu falo, pessoas tão diferentes no time, e aí a gente está muito falando de mulher e homens, e tem outros gêneros aí no contexto, né? Outras identificações misturadas, e quanto mais diverso, melhor será. Mas a gente vê, por exemplo, aplicações práticas no dia a dia de inovação de mulheres que a gente não vê eventualmente, quando você não tem mulheres no contexto. Eu faço muitas mentorias. Outro dia eu estava fazendo mentoria com um grupo de engenharia da UERJ,
da cadeira de inovação. Aliás, ontem eu estava com essencialmente meninos na mentoria, homens, mas o caso que eu quero citar é de meninas, de mulheres, e elas vieram com uma aplicação que era um app que você instalava em qualquer celular. Claro, eles estavam na ideação ainda, mas o objetivo era poder notificar algum tipo de violência, abuso ou ameaça. Então, a pessoa está lá num bar e acha que está passando algum tipo de insegurança, está percebendo, você consegue, com uma palavra, que seria uma senha, o celular vai estar ouvindo você e você consegue notificar as pessoas no entorno e as pessoas poderem ajudar. Esse tipo de solução é muito difícil você ver, perceber vindo de homens, porque é a nossa causa, é caro a nós, né? Como várias outras inovações que estão atreladas à sua dor, à dor do entorno, das pessoas que estão próximas a você. Então, assim, é um dos exemplos, mas eu vejo tantas ideias. Eu fiz o hackathon de meninas também, ano passado, e o meu time foi para a final. E era uma solução que tinha como característica facilitar o processo de mulheres artesãs fazendo um shopping, um e-commerce, um marketplace para que elas pudessem trazer. E tinha esse viés de mulheres, porque você vê que as mulheres estão mais presentes nessa atividade. Então, são muitas as inovações que estão sendo produzidas por mulheres, essencialmente, né? Eu acho que, assim, uma pessoa que me marca muito, que eu acompanho e que eu sempre tive um contato muito próximo é a Nina da Hora, na parte de inteligência artificial. Eu acho que ela tem, né, a questão da pesquisa dela e de toda a relação que ela tem por ser uma mulher negra, ela está numa transição e ter a relação dela quase sempre ser única nos ambientes, né? Então, ela traz muito esse viés da inteligência artificial voltada para toda uma questão de que, assim, social, né? E de como isso afeta as pessoas e como isso traz, né, a relação de como a gente usa a inteligência artificial, principalmente na coisa da vigilância, né, e na questão da vigilância, e de como isso afeta essas pessoas e tal. Então, isso ela é extremamente inovadora e muito atuante. Eu acho que isso Eu acho muito bacana. Eu tenho descoberto alguns exemplos bem interessantes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem ali o Criando Arte, ali na favela do Turano. sim, É uma ONG que eles ensinam robótica para crianças, né? E é muito legal porque eles usam tampinha, papelão, componentes Descarte, eletrônicos né? que iam para descarte. E o que eles não conseguem aproveitar para dar uma vida eletrônica, hoje né? É usada para criar a arte. Então é muito legal. E eu vi um outro programa assim, bem específico para mulheres, que é o Girls in Tech lá do Paraná, sim. que também é um programa muito legal, em que eles reciclam equipamentos, ensinam computação para as mulheres, e o que não dá para ser aproveitado, eles transformam em objetos de arte, e acessórios. Então, assim, eu achei uma sacada muito legal, porque foi um olhar diferente lixo eletrônico, que acaba também sendo um problema que a gente tem, né? Com Enorme. enorme, porque toda hora E tem cada vez maior, né? E cada É. vez maior. Eu queria só complementar, aproveitando esse gancho, eu estou muito orgulhosa, porque a gente fez uma parceria com a PUC, super recente. A gente vai lançar no ano que vem a capacitação de empreendedorismo para mulheres. São duas trilhas diferentes, um especificamente para mulheres pretas, e aí a gente vai trabalhar segmentos de negócio, plano de negócios, ajudar a colocar o produto na rua, com mentorias, com orientação estratégica da maioria de mulheres, mas também de homens. Isso, né, os mentores vão poder
participar ativamente, e também para mulheres que são mães de PCDs. A gente identificou, junto com uma parceira e amiga nossa, Flávia Cortinosa, ela era subsecretária da Secretaria de Pessoa com Deficiência aqui, do Rio de Janeiro, e existe mais de 4.000 mães que não conseguem trabalhar, sair para trabalhar porque têm que cuidar dos seus filhos. E o objetivo é que a gente consiga formá-las em atividades que elas possam desenvolver dentro de casa. Né? E aí estava até conversando agora com o Robert, ele falando do projeto da Azul, que teve um projeto completamente inovador, que foi capacitar mulheres que, por alguma característica, provavelmente mães, ou seja, qual for o motivo, precisassem estar em casa e que pudessem trabalhar. Então, a Azul capacitou o pessoal para ser helpdesk. Então, assim, você tem tantas. A pessoa pode, claro, fazer um bolo para vender, ela pode fazer artesanato, uma série de coisas, ela pode trabalhar com tecnologia, Sim. né? Desde que dê oportunidade e que a gente consiga formá-las nesse sentido, né? Então, assim, é interessante ver como a diversidade ela não impacta só a tecnologia e a inovação, mas ela traz um novo olhar sobre o meio ambiente, sobre o empreendedorismo, né? E a capacitação das mulheres é um tema cada vez mais forte. Como que vocês veem essa diversidade hoje dentro das empresas que vocês estão trabalhando, nos projetos que vocês estão, sem essa diversidade, assim, vocês conseguem ver isso funcionando hoje sem esse múltiplo olhar, vamos dizer assim? Marcelo? Então, hoje eu luto muito na contratação da Multiled ou em outros projetos que eu atuo, tenham, né, um número razoável de mulheres. É muito difícil, porque hoje a Multiled ainda é uma startup, né? Aí a gente tem uma limitação ainda relacionada ao número de mulheres atuando, né? Hoje a gente trabalha muito com desenvolvimento e a gente ainda tem um déficit muito grande relacionado a mulheres na área de desenvolvimento. Ou elas acabam se especializando muito no UX, né? Parte toda de design e tal, ou elas se especializam em front-end. A gente tem muito poucas mulheres dentro de uma parte muito focada em infraestrutura, pouquíssimas, assim, quase nenhuma, assim, muito poucas. E as poucas que já estão, né, num certo patamar, ganham um dinheiro melhor, então é mais difícil uma startup conseguir contratar, né? Mas aí a gente vem lutando para essa questão, né, de estar contratando mulheres para estar trabalhando no mercado, né? Mas não é só pequena, não, sabe? Que as grandes também têm essas grandes dificuldades, né? HP, Dell, IBM. Estive lá envolvida há muito tempo com alguns grupos de mulheres de tecnologia que tinham esse desafio, né, de contratação de mulheres. Meu sonho era chegar no 50-50. Lá com a gente mantém um 50-50 bem equilibrado, desde sempre. Mas sempre foi um esforço maior nesse sentido, não é uma coisa natural, isso eu quero dizer. Tá? Você precisa se planejar para isso. Mas eu acho, uma coisa que você falou que eu achei interessante é que realmente é difícil você encontrar mulheres na infraestrutura, mas eu acho que é uma característica muito mais positiva do que ser um problema. As mulheres são mais bem preparadas, elas investem mais no desenvolvimento pessoal e na educação. Então, elas são líderes mais rapidamente. Então, para ficar em atividades de base, é muito difícil achar mulher, porque a mulher não fica. Normalmente, a pessoa entra em infraestrutura no início da vida. É muito raro. Pensa, tem aí redes e tal, mas é muito raro a pessoa persistir ali. Ela acaba indo para outras frentes de tecnologia. Então, eu acho que essa é uma característica, eu acho que a pessoa que é mais acomodada acaba ficando mais ali na base, e a mulherada não é. E aí você vê por indicadores de capacitação, você vê isso nitidamente, as mulheres são mais bem formadas, projetos sociais demonstram isso. A gente fez um projeto com o Instituto Coca-Cola, onde foi identificado, era um programa de capacitação para primeiro emprego, e 95% das mulheres, das pessoas que participavam eram mulheres pretas, porque os homens não estavam ali no programa. Então,
esse desequilíbrio do interesse do desenvolvimento entre mulheres e homens, assim, as mulheres vão estar mais na liderança, e daqui a pouco vai ser difícil você achar exatamente o contrário. A gente Sim. está no processo ainda, mas eu acho que é só uma questão de tempo, realmente, da gente continuar persistindo. Agora, falando sobre os meus clientes, né? A gente trabalha com grandes empresas, né? Empresas que, de fato, investem no tipo de serviço, de projeto que a gente desenvolve. Em geral, são empresas com alguns milhares de colaboradores. O nosso cliente, que não é exatamente o RH, é uma área técnica, é muito comum ser liderado por mulheres também, o que é muito legal. Então, a maioria dos nossos clientes diretos são mulheres, mas que capacitam homens, porque essencialmente as empresas têm um número maior de homens. Então, a gente acaba tendo essa mistura, que eu acho muito interessante, mas é ao mesmo tempo complexo, porque você tem que entregar um projeto que atende o cliente que está te contratando, mas que tem que ter um bom resultado com o cliente interno, que em geral é homem, que são, né, perfis diferentes. Mas o que a gente tenta fazer é fazer o projeto mais diverso possível, que possa ser interessante para todo mundo. E aí tem outras características do projeto que não tem a ver com gênero, que eu não vou entrar no mérito. Mas eu acho que a tendência é que o desequilíbrio vire, seja ao contrário, considerando o investimento que as mulheres têm feito cada vez mais nas suas formações e desenvolvimento pessoal. Isso me lembra sempre a questão da síndrome da impostora, né? Porque as mulheres se capacitam muito e toda vez que eu vou perguntar, falar com uma, ela nunca se sente pronta para assumir um próximo desafio, uma nova posição. E aí eu fico assim, como é que vocês hoje lidam com isso? Eu nem gosto de enfatizar os problemas que a gente vive, mas vou dar um exemplo, né? O meu sócio é um homem. Nós vamos a reuniões de cliente com frequência e eu sou uma pessoa que falo muito. E eu tenho muitas ideias, eu exponho durante a reunião, quase todas as vezes, mas assim, quase 100% das vezes o cliente, a pessoa, e eventualmente é uma mulher, tá? E ele fala assim: pois é, nossa, mas a sua ideia foi ótima para o meu sócio. Sim. E ele é uma pessoa que é muito mais introspectiva, mais quieto, não foi ele que falou. Isso, no início, me chateava um pouco. Agora eu não ligo, porque já que, né, vem para a empresa, a BNS, está tudo certo. Mas, assim, isso é muito comum. Isso é uma coisa que a gente vive na rotina. Aham. Assim, a gente é desprestigiado o tempo inteiro, né? Eu sou uma pessoa muito informal nas minhas relações, então eu tenho muitos homens no time, sempre tive, como tem mulheres também, mas acabam tendo muitos homens também. E é muito comum que eles confundam essa informalidade com intimidade. Uhum. Então fazem piadas, eventualmente, que não fariam se eu fosse homem, que eu não vejo fazendo com o líder homem ou com o meu sócio. Sim. Então, isso que a gente precisa melhorar. E aí me perguntam sempre, tá, mas o que que se faz? Aquela história do feedback, né? Você aponta o problema na hora que o problema está acontecendo. Você fala, olha, não é legal isso. Não vamos seguir assim. Você tem que corrigir imediatamente. Porque a pessoa não está necessariamente fazendo por mal. Pode estar, mas assim, é porque é um hábito. A sociedade é assim. A sociedade é machista. E acha que pode fazer uma série de coisas que não pode e segue fazendo. Inclusive mulheres seguem fazendo. Exato. Precisamos mostrar e apontar os problemas. Como eu falei, eu não gosto de ficar falando só dos problemas, mas a gente precisa mostrar que está errado. Quando você vai numa palestra que só tem você de mulher, você fala disso. Porque é esquisito. A gente não pode normalizar esse tipo de situação. Não, totalmente. Assim, eu participei durante muito tempo, né, de grupo. Foi até muito interessante que, vamos dizer assim, eu não entendia a violência de gênero relacionada a mim até começar a participar de muitos grupos de auxílio a mulheres, de ouvir casos, né, e começar a entender que quando eu era classificada como você é tão boa quanto um homem, você desenvolve tão bem quanto um homem, você toma decisão como um homem, você é um dos caras.
Eu era classificada dessa forma durante toda a minha trajetória. E quando eu comecei a participar dos grupos, né, de incentivo a mulheres, principalmente na tecnologia, como a gente participava de um fórum que existia em BH, que era a X-Tech, temos, né, o grupo do Woman em Blockchain, e tem outros grupos de mulheres em blockchain que a gente participa, tal. Assim, começou a cair a ficha, assim, peraí, por que eu era classificada dessa forma, sendo que eu não sou tão boa, vamos dizer assim, igual a um homem. Eu sou uma mulher e eu tenho que ser tratada como mulher, tão boa quanto uma mulher. A referência está errada, né? Não é assim, legal, você é quase um homem, né? Você tem a mesma característica. Sim, como se Então fosse você é legal. Uhum. Entendeu? Assim, aí eu comecei a ter essa percepção tratando muito essa relação com nas mentorias desses grupos e tudo mais, a gente começa a perceber que a questão passa, como você falou, de mulheres também estarem reproduzindo essa forma de ver a outra mulher, né? E delas terem a questão do teto de vidro, né? Muito forte, de não estarem ali, não se colocam com medo. Isso que eu mais, vamos dizer, tive assim, na relação das mentorias. Muitas das mulheres elas tinham medo. Elas tinham medo de, pô, se eu propor isso, isso e isso, O que será que vão o que achar? vão achar? E elas eram, vamos dizer assim, é, elas eram muito sufocadas para que elas não se posicionassem. Abafadas, né? Quase um ar. Eu acho interessante que você colocou que na mentoria você se identificou, você percebeu diante da experiência das outras mulheres que você estava dentro desse contexto. E aí eu quero trazer para você e falar da benesse que é ter esse tipo de canal. Porque a gente tem que dar luz, primeiro para a realidade, para o que existe, para as pessoas perceberem. Porque é você mostrando que é possível, que as pessoas se acham capazes, que elas tentam trilhar, você mostrando que os problemas existem, que eles são identificados e podem ser combatidos, e como é importante a gente ter esse tipo de painel para discutir o óbvio, né? Sim. Porque nada mais do que óbvio que a gente está falando aqui, né? E é muito engraçado ouvir vocês falando, porque assim, eu trabalhei em muitas grandes empresas em que muitas das vezes eu era a única mulher de TI. Então, é muito, muito divertido. E muitas das vezes os meus pares, pelo tempo de convivência, já me tratavam assim como um homem, tipo, me catucava para ver a menina que passou de minissaia, coisas desse tipo, assim, que eu achava graça. Eu olhava pra cara dele e falava assim, meu filho, essa não é a fruta que eu gosto, coisas desse tipo. Eu sempre procurei levar muito na esportiva e É tudo uma questão mais. de sobrevivência até, né? Tem que ser. Sobrevivência, mas assim, eu acho que para mim é saúde mental mesmo, Aham, entendeu? isso. Mas a gente também naquela época, isso só começa a ser debatido mais ou menos depois de 2015, por aí, porque até então ninguém falava. Ninguém falava desse papel da mulher, ou do papel da mulher na tecnologia, que não sei o quê. A partir, acho que 2015, por aí, aí vem, né, a nova geração, começa a adentrar. Eu já comecei a debater isso muito tempo antes, porque eu já fazia parte dos Mulheres em Tecnologia desde mais ou menos de 2010, mas antes disso, várias mulheres que já trabalhavam comigo em tecnologia, na TOTWorks e outras, a gente se reunia para discutir esses assuntos, né? Eu morei 14 anos no Rio Grande do Sul, trabalhei no laboratório dentro da PUC, na Tecnopuc, e as empresas de tecnologia, elas promoviam encontros das mulheres, das áreas de engenharia de software. Eu era gerente de laboratório de pesquisa e desenvolvimento, então também participava. Então, assim, esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo, talvez dentro do contexto que você está, tenha sido 2015, mas essa dor já tem um certo tempo. Então, assim, também, mas assim, o que eu queria falar é que eu também
demorei a perceber que esse tipo de comportamento era um comportamento machista, né? Sim. Eu sempre levei de uma forma assim muito muito natural. E uma das coisas que eu sempre tive foram gestores que sempre brincavam do tipo assim, pô, a Renata é a mulher do time que produz por 10 homens. Porque muitas das vezes eles não conseguem ter uma visão holística e tratar tantos temas como a gente trata. A gente é multitask, né? Exatamente. Bom. Então, pô, a gente consegue lidar com 2, 3, 4, 5 projetos simultâneos e gerenciar eles muito bem. Eu vejo que a mulher, né, por isso talvez também tenha conseguido estar subindo tão rápido, porque ela consegue lidar com essa visão holística e amadurece muito mais rápido do que os homens nesse sentido da visão holística. Mas até para um equilíbrio salarial, a gente ainda tá, a gente precisa ser melhor para ganhar a mesma coisa. Exato. A gente já está nesse ponto. Uhum. Porque a gente vai ter filho, vai ficar tantos meses fora, porque a gente vai cuidar da criança o resto da vida e vai ter esse problema. Então a gente tem que mostrar que vale a pena contratar uma mulher. Então a gente tem que ser muito melhor. Sim. Embora a gente possa já ser muito melhor, não só na formação, mas no desempenho, como você está falando. Sim. Mas a gente não chegou nesse equilíbrio, né? Enquanto a gente não chegar nesse equilíbrio. Agora, a questão de as mulheres começarem a aparecer tem a ver com cada experiência, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. Fui trabalhar com tecnologia. Eu terminei o colégio em 87 e eu já era programadora de Basic. Então, assim, eu estou nessa há séculos mesmo, desde o século passado. E eu sempre tive muitas mulheres de tecnologia próxima, porque as pessoas se unem, elas se ajudam, né? Então, eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola, tinha muita mulher ali. Muita mulher desenvolvedora, muita mulher. Mas não é comum. Sim. Eu tive a sorte de ter ótimos exemplos, de ter líderes, de ter pessoas muito profissionais na liderança sendo mulheres, mas não é o padrão do mercado, a gente sabe ainda, né? Sim. Mas é engraçado, né, que você falando isso casa muito com uma amiga minha, que ela já foi minha chefe 2 vezes e tal, não sei o quê, e que ela fala assim, na minha turma de P15, na PUC, tinham muito mais mulheres que homens. E quantas E formam? O Não, percentual de formação? Já então, sabe? ao longo do tempo, né, e até mesmo se comparar, a minha turma que entrou em 95 tinha bastante mulher, apesar de ter essa questão da engenharia e tal, uma ou outra, a relação na computação diminuía um pouco, mas ainda era mais. Ao longo desse tempo, essa relação foi cada vez mais minguando, né? Eu acho que isso tem a gente entender um pouco aonde a gente foi se perdendo para esse viés, né, de olhar, a mulher olhar a tecnologia e se achar inserida dentro dela. A minha turma da PUC, por exemplo, começou com muito mais homem e terminou com mais mulher. Ou seja, o número de pessoas que se formou, né, foi maior de mulheres do que de homens. Então, a gente tem mais mulheres na rua formadas, pelo menos da minha turma. Sim, Então, eu acho que, como eu falei de infra, né? A gente ficou falando, tem pouca mulher, tem pouca mulher. Eu acho que não tem tão pouca mulher mais. A gente precisa mudar o nosso discurso. A gente precisa ter número também, né? Indicador, Uhum. fazer pesquisa. A gente está rodando agora uma pesquisa de RH de tecnologia aqui no Rio, que a gente vai ter números mais expressivos. Então, TI, é, preenchi. isso. Preenchi e já mandei para os amigos. Ai, que Viu? bom, fico feliz. Então, essa pesquisa já trouxe indicadores mais positivos ano passado, de mulheres na liderança, o que é Sim. mais mulheres na liderança. Eu espero que esse ano a gente tenha números melhores ainda. Aliás, estão todos convidados para o evento de lançamento, vai ser lá um pouco, vai ser muito legal. Vamos, Bacana. quero mulheres, Sim, por favor, Isso, venham. vamos sim. Só Vamos sim. confirma aí os convites que a gente vai, né? Combinado, que bom. Marcelo. E uma coisa legal sobre isso que você está falando, eu acabo conhecendo, né, nos clientes que eu vou, mulheres da área de tecnologia. Algumas empresas ainda são poucas, mas as que eu estou encontrando estão em posição de liderança. E isso é muito bacana. E eu fico muito feliz quando eu encontro uma outra mulher. E sempre que eu posso, eu estou puxando
para cima mesmo, porque eu vejo que são mulheres que se capacitaram, que chegaram lá não por favoritismo, mas por conhecimento técnico e por terem feito um trabalho muito bom e que, logicamente, muitas delas não têm esse reconhecimento. Eu conto sempre uma historinha de que quando eu tive a oportunidade de me tornar executiva, né, ir para um cargo de liderança dentro da Gerdau, eu fui promovida, fui para o Sul, por isso que morei lá por muito tempo, e eu estava concorrendo com um monte de homens. E eu, nessa época, dava suporte basicamente para os VIPs, que eram os diretores. E assim, cada diretor que eu atendia, eu falava, paga, né? E falava, pô, ó, quem tá lá concorrendo comigo tá do lado do chefe. Eu não tô. E aí eles começavam a me indicar, então eu cheguei lá com bastante indicação de diretores. Porque a gente tem que ser, às vezes, um pouquinho careta de pau para fazer-se reconhecida. Uhum. E eu acho que é uma das coisas que a gente, aqui com esse bate-papo com vocês, veio muito forte, assim. A gente tem que sair do anonimato. Isso que você falou, tem bastante mulher, mas a gente tem que parar de ficar anonimizadas, né? Usando o termo da LGPD, anonimizar. A gente tem que se fazer conhecidas. E eu gosto dessa ideia do podcast. Eu abracei quando fui conversar com o Jansen, porque para dar voz às mulheres de tecnologia que estão escondidas e que têm muito a ensinar e a contribuir. Então, como minhas convidadas e falando para quem está nos assistindo, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse aqui, para quem está assistindo, que está se sentindo é, escondida, desprestigiada, mas que quer alcançar o seu papel, o seu lugar ao sol na área de tecnologia. Qual seria o conselho que vocês dariam? Quer começar, Sil? Difícil, né? Você dar conselho assim no espaço, né? Porque são tantas possibilidades que a gente tem de área de atuação, são tantos interesses diferentes, as experiências diferentes das pessoas e das mulheres. Mas eu acho que resiliência é um bom começo. Você pensar na força que você tem de persistir. Isso te dá uma capacidade de estar à frente de tanta gente. E isso pode te ajudar nesse processo. O que me deixou completamente apaixonada por tecnologia é o poder da inovação, quando nem se falava nesse termo ainda, né? Que a gente sabe que tem inovação em várias outras áreas, mas na tecnologia a inovação é muito mais rápida, é mais simples, por incrível que pareça, é mais barata, né? Porque ela é digital, ela acaba sendo mais acessível. Então, a minha dica é, se você tem interesse em entrar nessa área, que é uma área fantástica, incrível, persista, vai com tudo e aproveita o luxo de ter mulheres que vão te abraçar e vão te dar a mão e vão te puxar para cima. Porque é nesse movimento que a gente está aqui como mulher, agora na Terra, de trazer a mulherada para dentro, de levar para onde ela quer que seja, que ela quer estar, que ela queira estar, e a gente se ajudar e melhorar esse planeta, cara, melhorar o mundo, melhorar a sociedade, que, em geral, os projetos liderados por mulheres têm essa característica, né? De ter um impacto. Então é isso. E, claro, quero muito agradecer o convite e o nosso papo de hoje foi muito legal. Obrigada. Eu acho que a primeira dica é estude, buscar o seu construir, né, a sua base de conhecimento, ela é fundamental, até mesmo para você se colocar, reinventar, né, e tentar mudar alguma coisa. Se você o conhecimento ele vai te dar essa possibilidade, né? A partir dele é que você consegue fazer novas estruturações. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, busque grupos de apoio. Se você for desenvolvedora, o PI Ladies, AI Ladies, AI Woman in Techs da vida, Woman in Blockchain, todos esses grupos, eles são
vamos dizer assim, a base aí para que principalmente as meninas mais novas ou em transição de carreira, elas possam estar ali trocando conhecimento, trazendo o seu conhecimento de uma maneira muito aberta, muito ampla, sem muitos julgamentos. E também há uma segunda questão relacionada a se posicionar, né, no seu ambiente. Se posicione, não tenha medo, por mais que possa parecer complicado, né? Eu acho que é super importante você ter, com o seu conhecimento, seus grupos de apoio e o seu posicionamento, eu acho que ali você constrói a sua carreira de forma bem efetiva. E muito obrigada por estar aqui participando nesse papo. Eu que agradeço a participação de vocês e quero convidar a você que está nos assistindo que deixe o seu joinha aí, curta o nosso vídeo, coloque que temas vocês gostariam de ver nos próximos podcasts. E é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento com essas mulheres maravilhosas e inspiradoras de TI. Até o próximo episódio.